Olá, queridos! Estamos aqui de volta. Eu sou Vilma Bolsoni e hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre a inteligência do coração. Vamos falar sobre estresse e aprender as técnicas para entrar em coerência cardíaca. Então, vamos lá! Quando nós somos afetados emocionalmente por alguma coisa forte, acontecem mais de 1.400 mudanças bioquímicas no nosso corpo. É uma explosão de substâncias que inundam o nosso corpo. Muda tudo. Hormônios, enzimas, substâncias que alteram o nosso estado. Por isso que às vezes você está de um jeito, passa por uma situação, uma discussão e se sente depois totalmente diferente. Do relaxamento para a irritação ou vice-versa. Do desespero para a esperança ou vice-versa. Do medo para o amor ou vice-versa. Então, entre essas substâncias, essas mudanças bioquímicas que acontecem, estão a liberação do cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, e a produção de DHEA, que é um hormônio da vitalidade, do bem-estar. Então, lógico, quando você entra num processo de desgaste emocional, de estresse, você aumenta a produção de cortisol no seu organismo e diminui a produção de DHEA. Você fica desequilibrado e passa a funcionar dessa forma desestruturada. E uma vez que esses hormônios tenham sido produzidos, eles ficam no seu corpo por bastante tempo, por horas. Então, com essas técnicas, você sai de um estado de estresse, de produção de cortisol, onde todas as funções do seu corpo ficam impactadas por essas substâncias e operando sob um risco de ameaça iminente, e passa por uma produção de DHEA num estado de equilíbrio, de harmonia, de serenidade, de bem-estar. E como eu falei, você faz isso sozinho, respirando e visualizando, com as técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o estresse, porque ele é o estado predominante da sociedade moderna, principalmente das pessoas que moram, que residem e que estudam, trabalham nos grandes centros urbanos. Como falamos anteriormente, elas ficam desenraizadas do presente, do próprio corpo e passam a viver nas suas mentes, muito mais suscetíveis a um estado de estresse. E o estado de estresse, ele gera todas essas consequências que estão listadas aqui ao lado, como dores de cabeça, dores no corpo, desmotivação, irritabilidade, falta de paciência, perturbações no sono, perda da libido, enfraquecimento do próprio sistema imune, se tornando mais suscetíveis aos agentes externos, a infecções por vírus, por bactérias. Enfim, é um estado que ninguém quer, né? Mas quando a gente vive sob estresse prolongado, nós abrimos as portas para essas condições se instalarem no nosso organismo. Agora, será que o estresse é sempre ruim? Não, o estresse pode ser bom. Tem gente que precisa estar um pouquinho sob estresse para conseguir produzir. Eu mesma já passei por essa fase que eu precisava de uma certa pressão para atingir minha performance máxima. Esse é chamado também de estresse bom, que ele melhora a sua performance, melhora os resultados. Só que o estresse ele vai crescendo e cada pessoa tem um pico, onde ele deixa de ser bom e passa a ser destrutivo, passa a ser nocivo. Então vamos imaginar que você tem um trabalho a fazer e que existe uma tensão saudável, leve, que estimula você a se dedicar àquele trabalho, né? Seja pelos resultados, seja porque alguém está te cobrando. Então você fica motivado a dar o melhor de si. É considerado o estresse bom, né? Então a tensão vai aumentando e sua produtividade também vai aumentando. Depois que você atinge o ponto de maior eficiência, você sente o cansaço. Porque às vezes você não se pega estudando ou produzindo um trabalho e entra a noite adentro e a coisa vai rendendo e você vai produzindo sem se dar conta das horas, sem sentir cansaço, sem sentir sono, você ainda está sob o efeito do estresse bom.
E aí, atingir o pico, você sente a exaustão, sente o cansaço. Se você continua forçando para continuar produzindo, buscando manter sua performance, você começa a entrar num momento de tensão nociva. Ela começa a fazer mal para você. Esse estado ele é perigoso porque te leva a uma irritação, você começa a ter problemas de memória, você começa a não lembrar o que você está fazendo, não lembrar o que você acabou de fazer. Você precisa mover muito mais energia para conseguir fazer a mesma coisa, ler várias vezes a mesma página para entender o que está escrito. E você fica muito mais suscetível a erros. E se você ainda persistir produzindo, estudando, fazendo alguma coisa nesse estado, você vai para o colapso, para o burnout. E aí vem uma pergunta: será que existe um jeito de aproveitar o estresse bom e depois mantê-lo para que a sua performance continue sendo alta, mas você não entre na curva descendente e nociva para a sua saúde? Sim, existe, com as técnicas do HeartMath. Então vamos lá. Primeira técnica é aquela que bloqueia o estresse ruim, te coloca num estado de coerência, portanto melhora foco, melhora a atenção, estabelece essa sincronicidade com o cérebro, coração-cérebro. Essa técnica chama Heart Focus Breathing, ou seja, respiração focada no coração. E ela é muito simples e ideal para você utilizar em situações que são difíceis, que são desafiadoras, porque ela muda o seu estado, te coloca no estado calmo e ao mesmo tempo alerta. Aquele estado ótimo para fazer reuniões, para fazer provas, para tomar decisões acertadas. E ela interrompe automaticamente a produção de cortisol. Ou seja, ela bloqueia mesmo a parte nociva do estresse. Então vamos lá, vamos à técnica. Então, primeira coisa, você vai colocar a sua atenção, a sua consciência, o seu pensamento no seu coração, na área do seu coração. Você pode pôr até a mão sobre o seu coração para ajudar você a pensar nele. E aí você vai começar a respirar, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Você vai fazer uma respiração um pouco mais lenta e mais profunda do que o habitual. Por exemplo, 5 tempos. 5 tempos para inspirar, 5 tempos para expirar. E sempre com atenção no seu coração. Então você vai imaginar que o ar que você está inspirando, ele vai envolver todo o seu coração. Ele vai para toda a região do seu peito onde está o seu coração. O que está acontecendo ali, gente? Eu já devo ter falado em vídeo anterior que onde você leva consciência, você leva energia e informação. Isso quer dizer que a hora que você foca a atenção no coração, você está levando energia e informação para o coração. Você está aumentando o campo vibratório, o campo eletromagnético do seu coração. Faça isso por alguns minutos e você vai perceber como mudou o seu estado. Vamos lá fazer juntos? Então, você pode fechar os olhos se quiser, ou não, porque você pode até fazer isso estando com mais pessoas presentes. As pessoas nem vão reparar que você está fazendo isso. Então, começa a inspirar em 5 tempos. E expira. E eu estou com a consciência no coração. Eu direciono o ar para o meu coração. Inspira. Expira. Sempre pensando no coração. Depois de alguns minutos, você pode perceber o estado que você se encontra. Fácil, né? Fácil e poderoso. E agora eu vou falar um pouco sobre intuição antes de ensinar a próxima técnica. Vou usar uma frase do Steve Jobs. Tenha coragem de seguir o seu coração e sua intuição.
De alguma forma, ele já sabe onde você verdadeiramente deseja chegar. Todo o resto é secundário. Legal, né? Então, os estudos do HeartMath, eles mostram que o nosso coração é o portão de acesso para a nossa inteligência intuitiva. Aquela de saber as coisas antes delas acontecerem. Então, a ciência médica, ela compreende que você recebe uma informação, né, pelos olhos, pelos ouvidos. O cérebro processa e avisa o corpo para que seja disparada uma resposta adequada. Então, se a informação é de uma ameaça, seu batimento cardíaco vai aumentar, vai ser produzido adrenalina, os seus músculos vão ficar mais fortes para você fugir ou para você reagir. Funções que não vão ser utilizadas, como a digestiva, por exemplo, vão ser interrompidas. Enfim, é a inteligência do nosso corpo agindo. Mas, segundo a medicina, o caminho é cérebro e corpo, inclusive o coração como parte do corpo. Mas numa pesquisa que o HeartMath fez, eles já tinham a impressão de que o coração ele recebia informação antes do cérebro. Ou seja, que o caminho era coração, cérebro e do cérebro para o corpo. Ou não do cérebro para o corpo, incluindo o coração, mas que o coração recebia informação antes. E para provar isso, eles chamaram vários voluntários, puseram sensores que indicavam atividades cerebrais e cardíacas, puseram os voluntários em cabines onde apareciam imagens diferentes que provocavam emoções fortes, como imagens assustadoras de violência e imagens bonitas de pôr do sol, de flores, que despertassem emoções boas. E o monitor ele apresentava uma imagem de forma aleatória, a pessoa entrava em contato com aquela imagem, tinha todo o monitoramento dos impulsos, a imagem sumia, ficava uma tela negra e aparecia a informação. Aperte a tecla para a próxima imagem. E assim por diante. As imagens eram aleatoriamente mostradas, as reações eram monitoradas e a pessoa ia chamando cada nova imagem. Que, como eu falei, a ideia era provar que o coração era sensibilizado antes do cérebro. Só que o que eles descobriram foi estonteante. Eles não só descobriram que o coração recebia informação antes do cérebro, como descobriram que o coração recebia a informação antes dela acontecer. Ou seja, antes da imagem aparecer, o coração já sabia se ela era assustadora ou era de serenidade. Então eu vou passar o vídeo exatamente desse experimento para vocês acompanharem. Ele está em inglês, mas dá para compreender bem. We did an experiment here at HeartMath to study how the information flows between the heart and the brain. And we actually discovered something quite remarkable, something that surprised us. The participants in the study were connected to various sensors to measure their brain waves, their heartbeats, and so on. And then they were exposed to various images. Some were high arousal, like a car crash or a snake striking, while others were low arousal images, like bunny rabbits and nature scenes. The participants were asked to push a button. They then saw a blank computer screen for 6 seconds. The computer then randomly selected one of these photographs that it displayed for 3 seconds. After that, the screen went blank for 10 seconds. And they were prompted to push the button again, and they repeated this protocol about 30 times. When we analyzed all the data, the results were astounding. The heart seemed to know the images before the participants ever saw the images with their eyes. If the future picture was going to be one of the emotionally arousing ones, the heart rate started to drop about 5 seconds before the image was randomly selected to be shown on the screen. So nobody could know what this future picture was going to be. The heart had a much greater deacceleration than if it was going to be a calm picture. These results have since been replicated in many different independent labs around the world, actually.
Well, a lot of people say that I don't feel it in my heart, I feel it in my gut. But here's what's really happening. The information comes to the heart first. The heart then sends a different signal to the brain, which we can measure. Then you have a brain response, and then a body response. And with the body response, like the feeling in the gut or the hair on the back of the neck, is where it becomes conscious. But the real flow of information is heart, brain, body. And this is all happening many seconds before the actual event occurs. So what this body of research is telling us is that the heart seems to be connected to a type of intuition that is not bound by the limits of time and space. But what is that source of intuition? What is the heart connected to? And how can we learn to tap into more of that? Legal, né? Então, gente, como a gente entra num estado para que chegue conscientemente até nós essa informação que ainda não aconteceu? Isso é a chamada intuição, intuição não local. E o HeartMath descobriu que nós podemos ter consciência dessa informação que ainda não aconteceu, dessa intuição, se nós estivermos em coerência. Então essa segunda técnica ajuda a criar e a sustentar esse estado de coerência de forma duradoura, que ele chama Inner Ease, como ficar fácil a partir de dentro. Então, entre os benefícios, discernir pontos importantes, tomar decisões mais acertadas, prevenir ou reduzir as sensações de irritação, de sobrecarga, de ansiedade, conseguir entrar numa posição livre de julgamentos, em reuniões, em conversas, criar ou recuperar um estado de paciência e resiliência para ter um dia produtivo e aumentar a criatividade, a capacidade intuitiva, os seus insights. Então essa técnica vai nos habilitar a ter todos esses ganhos. Vamos lá. Primeiro, vocês usam a técnica que eu ensinei agora há pouco, da atenção focada no coração. Respirar em 5 tempos, com a atenção focada no coração. Igualzinho a gente aprendeu agora há pouco. Depois de algumas respirações, você vai trazer um sentimento de paz, de tranquilidade, de felicidade. Você pode trazer uma lembrança que te deixa nesse estado, ou você pode imaginar uma que nem aconteceu. Construa na sua mente, visualize essa situação com o coração energizado pela respiração focada no coração e com a adição dessa lembrança ou dessa visualização, dessa sensação de paz, tranquilidade, felicidade, você potencializa esse efeito. E aí o terceiro passo é simplesmente você intencionar, você desejar, você afirmar silenciosamente que essa sensação vai se estender para todo o seu dia. Então, gente, tá aí 2 técnicas fáceis, simples, muito eficientes. Não deixem de usar. Eu uso sempre. Vamos aprender a usar mais o coração. A conexão pelo coração, ele gera um estado de paz, de atenção e de conexão com as pessoas que nos coloca num outro nível de cooperação, de colaboração, de relacionamento. E esse estado de cooperação gerado pela coerência cardíaca, ele é o caminho para o crescimento sustentável, para a pacificação e prosperidade da humanidade. Então, queridos, tá aí as técnicas para vocês usarem, abusarem sem efeitos colaterais. Espero que eu tenha ajudado, que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, dá um like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. E até o nosso próximo vídeo.